sob a proteção de Deus e o nome do povo de Parnamirim, dou por aberta a sessão e convido o vereador Alex para fazer a leitura bíblica. Capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Convido o vereador Paulo Júnior para assumir a segunda secretaria e passamos a leitura da ata pelo segundo secretário, Paulo Júnior. Ata da 54ª sessão ordinária do primeiro período legislativo realizada aos 6 dias do mês de maio do ano de 2018, às 17 horas, no plenário do Mário Medeiros. Senhor presidente Irani Guedes, ladeado pelo vice Abdente Salustiano, pelos secretários primeiro Gustavo Negócio, segundo Rogério César Santiago, além dos demais edis Ana Michele, Carlos Alberto, Fativan Alves, Hamilton Rademacher, Jeová Alves, Cátia Carvalho, Manuel Diniz, Paulo Barbosa, Raimundo Anilda, Ralessa Cleidilane e Vandilma Maria. Ausentes os vereadores Alexandre, Antônio Tiago Cartache e Ítalo de Brito. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e nome do povo parnamirense, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Betinho da Mala para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 121 do livro de Salmos. A ata da 26ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. Nesse momento, o presidente Irani Guedes convidou a todos para participarem de uma ação em defesa dos animais promovida pela Frente Parlamentar em defesa dos direitos dos animais, que será realizada no dia 9 de junho. O vereador Gustavo Negócio de Freitas, primeiro secretário, fez a leitura do expediente do dia que constou indicações, número 535 e 536, da vereadora Vandilma, indicações 542 e 543, do vereador Raimundo Anildo, indicação 547, do vereador Carlos Alberto, indicação 548, do vereador Manuel Diniz, emenda modificativa número 02/2018, projeto de lei ordinário número 03/2018, mensagem número 16/2018, de autoria do Gabinete Civil, mensagem número 17/2018, de autoria do Gabinete Civil, projeto de lei complementar número 7/2018, do Gabinete Civil, projeto de lei ordinário número 42/2018, de autoria da vereadora Vandilma, projeto de lei ordinário número 62/2018, do vereador Carlos Alberto, moção de pesar número 03/2018, do Poder Legislativo, vereador Carlos Alberto, ofício 212, ofício 213/2018, do Gabinete Civil. Foi convidado a ocupar a tribuna a vereadora Vandilma de Oliveira, a mesma se iniciou seu pronunciamento explicando que está usando a tribuna em nome da Frente Parlamentar em defesa dos direitos dos animais. Informou que será realizada uma ação em prol dos animais através do gabinete do vereador de Natal, o senhor Sandro Pimentel, e relembrou que apresentou 2 projetos de leis, o Outubro Pet Rosa e o Novembro Pet Azul, e que fará a defesa logo em seguida. Prosseguindo, a vereadora convidou a todos os vereadores e a população de Parnamirim para participar da ação animal, que será realizada no dia 9 de junho às 9 horas. Nesta Casa Legislativa, informou que essa sessão será das 9 horas da manhã até às 16 horas, onde haverá veterinários, consultas, vacinação, vermifugação e adoção através da Secretaria Municipal de Saúde e a zoonose que trará os animais para adoção. A vereadora encerrou seu pronunciamento justificando os projetos de lei número 4445/2018, de sua autoria, que trata do Outubro Rosa Pet e do Novembro Azul Pet, e informou que foi uma solicitação dos protetores de animais. O presidente encerrou o pequeno expediente e passou para a ordem do dia, colocando em segunda discussão projeto de lei número 44/2018, do Poder Legislativo Municipal, da vereadora Vandilma, e o projeto de lei número 45/2018, também da vereadora Vandilma. Encerradas as discussões, os citados projetos foram colocados em segunda votação e logo em seguida foram aprovados por todos os presentes. Nesse momento, a vereadora Ana Michele solicitou o uso da palavra e convidou os parnamirenses para participar da audiência pública, que será realizada no dia seguinte, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, com o tema Lei Geral Municipal de Micro e Pequena Empresa, Microempreendedor Individual e Plano de Compras no âmbito municipal. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Irani Guedes deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia 11 do corrente mês em horário regimental. E para constar, Rogério César
Segundo o secretário, fez lavar a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário tomado Medeiros, 6 de junho de 2018. Irani Guedes, presidente. Abdene Salustiano, vice-presidente. Gustavo Negócio, primeiro secretário. Rogério César Santiago, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pelo primeiro secretário, Gustavo Negócio. Boa tarde a todos. O expediente do dia hoje consta com pareceres das comissões, indicações, correspondências, requerimento legislativo e projeto de resoluções. Indicações. Indicação número 544/2018. Vereadora Nilda indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Saúde, que une esforços para reabastecer continuamente os consultórios odontológicos das UBS com insumos necessários para os procedimentos odontológicos. Indicação 549, vereadora Vandilma indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas e à Secretaria Municipal de Saúde, que seja reunido esforços no sentido que seja realizada a operação Tapa-Buraco e enviada a Vigilância Sanitária à Rua Senador João Câmara, no centro deste município. Indicação 553, vereador Gustavo Negócio indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar na Rua Boa Sorte, no bairro Parque das Nações. Indicação 554, vereador Gustavo Negócio reitera indicação 715/2017 à Secretaria Municipal, ao chefe do Executivo e à Secretaria Municipal de Lazer e de Fundação de Cultura, que seja realizado esforço no sentido de possibilitar a Lei Ordinária número 1689. Indicação 557/2018. Vereadora Nilda indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Limpeza, para que une esforços para um planejamento e concretização de instalações de lixeira nos principais pontos do município. Indicação 567, vereadora Vandilma indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, que sejam realizados esforços no sentido de reformar o Centro de Controle Zoonoses. Indicação 568, vereadora Fativan indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a padronização das feiras livres de Nova Esperança, Parque Industrial, Copab e Bela Parnamirim. Indicação 571, vereador Irani Guedes indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a reiteração das indicações referente à troca de lâmpadas mais potentes dos braços de poste mais longo na Rua Jerusalém. Indicação 578, vereador Bio de Ambrosio indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria de Serviço Urbano, a substituição das lâmpadas de iluminação atuais por lâmpadas de maior potência na Rua Porto Rico, no bairro de Nova Esperança. Ofício número 017/2018, vereadora Ana Michele vem por meio dele solicitar a mudança de horário da audiência pública, política públicas de habitação e interesse social do município de Parnamirim para as 9 horas do dia 21 de junho de 2018, referente ao requerimento 17/2018. Requerimento legislativo, requerimento 51/2018. Vereadora Ana Michele vem requer em conformidade com o disposto 150 do Regimento Interno, que seja realizada a sessão solene de homenagem alusiva ao Dia do Doador de Sangue, destaques parnamirenses, a ser realizado no dia 21 de junho, às 18 horas, nesta casa.
Requerimento 53/2018. Vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Vem muito respeitosamente requerer, ouvido o plenário, autorização para a realização de uma audiência pública para tratar do seguinte tema: condições de trabalho e cumprimento das leis municipais dos profissionais das educações, a ser realizado no dia 12 de julho deste corrente ano, às 17h30. Projeto de resoluções. Projeto de resolução número 10/2018. Autoriza a transferência temporária da Câmara Municipal de Parramirim para o Cine Teatro Paulo Barbosa e dá outras providências. Parecer das comissões. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de lei que dispõe sobre a instalação de dispositivos de segurança nos veículos de transporte público coletivo de Parramirim, que muda os letreiros quando da ocorrência de assalto e dá outras providências. Conclusão do voto. A comissão opina pela aprovação do projeto de lei número 43/2018. Parecer da Comissão Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parramirim. Parecer ao projeto de lei que dispõe a divulgação da lista de espera para a vaga nos centros infantis municipais em tempo integral e dá outras providências. Conclusão do voto. A comissão opina pela aprovação do projeto de lei 45/2017. Parecer da Comissão Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 128/2017, que dispõe sobre a proibição de corte de serviços de fornecimentos de energia elétrica e água municipais para Parramirim e dá outras providências. A comissão opina pela rejeição e arquivamento do projeto número 128/2017. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao projeto de lei número 135, que cria o sistema de informativo QR, Código do município de Parramirim e dá outras providências. Conclusão do voto. A comissão votou desfavorável para o projeto número de lei número 135/2017, reprovando e arquivando o projeto. Parecer ao projeto de lei número 048/2018, que determina a inclusão no site da Prefeitura do município de Parramirim e da Câmara Municipal de relação de serviços de proteção à mulher da vítima de violência. Conclusão do voto. A comissão opina pela aprovação do projeto de lei número 48/2018. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parramirim. Parecer aos projetos de lei 51/2018, que dispõe sobre as instituições do Dia Municipal do Celíaco e dá outras providências. Conclusão do voto. A comissão opina pela aprovação do projeto de lei número 51/2018. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação de Final. Parecer ao projeto de lei número 53, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da política municipal de Parramirim social do município de Parramirim, em conformidade com a lei 12.435/2011. Conclusão do voto. A comissão opina pela aprovação do projeto de lei número 53/2018. Parecer da Comissão Legislação e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 54/2018, que acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal 1643, de 4 de dezembro de 2013 e dá outras providências. Conclusão do voto. A comissão opina pela aprovação do projeto de lei número 54/2018. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final.
Parecer ao projeto de lei número 4/2018, projeto de resolução que dispõe sobre a Frente Parlamentar de Promoção e Defesa de Igualdade Racial e da outras providências. Conclusão do voto. A comissão opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 4/2018. Fazendo a verificação do quórum, senhor presidente. Presente no plenário, vereador Ítalo, vereador Jeová, vereador Rogério, vereadora Nilda, vereadora Fativan, vereador Betinho da Mala, vereador Alex, vereador Binho, vereador Abidene, vereador Paulão Júnior. Com falta justificada, a vereadora Cátia. Também presença do vereador Manuel Diniz. Lido o expediente, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Na sessão de hoje temos 3 vereadores inscritos para fazer uso da palavra. Eu convido o vereador Alex para usar a tribuna. Boa tarde a todos. Eu quero saudar todos os presentes aqui, vereadores, através do presidente da Casa, vereador Irani Guedes. Quero também saudar todos os que estão aqui no auditório, em nome do nosso amigo e nossa amiga João Maria e professora Ângela. Saudar a todos os parnamirinenses que nos assistem, nos ouvem, tanto pelo Face como pela rádio, nos escutam também. E eu vou usar a tribuna para falar de algumas conquistas nossas, para o povo de nossa cidade, nosso município Parnamirim. Nosso trabalho, como legisladores aqui dessa casa, está sempre em busca de melhorias para o nosso povo, para a nossa população, nos bairros, ou seja, nós temos a obrigação de fiscalizar e trazer, ou seja, uma resposta para que a população ela possa ter dias melhores. E hoje eu fiz visita em 3 secretarias, 2 delas foi secretarias que teve mudança de secretários, mas eu quero aqui ressaltar uma conquista que nós fizemos para uma situação que vivenciamos aqui nos bairros de Parnamirim, que é o acúmulo de lixos, no nosso município. Ou seja, eu acredito que essa situação ela está acontecendo em alguns bairros, e como vocês já sabem, que eu já me pronunciei, claro, quase todo mundo já sabe que eu moro em Bela Vista, então eu passo nos bairros mais periféricos, ou seja, a gente passa por Passagem de Areia, Santa Teresa, e nós sofremos com a população, porque o vereador é aquela testa de ferro de uma gestão onde todas as problemáticas vêm diretamente para nós. E nós tínhamos feito algumas solicitações, já fazia um bom tempo, mas a gente não tinha sido atendido. E hoje eu resolvi falar com o Gutenberg, e a gente teve uma conquista momentânea. Em que? É que o bairro que eu moro ele está tomado por entulhos e lixos, acúmulo de entulhos, de lixos. A gente passa por outros bairros também, mas a gente recebe mais a cobrança onde a gente mora, pelo fato de você ser um representante do povo. Então vem aquela cobrança para que a gente possa solucionar os problemas. E tendo em vista que a gente já tinha feito algumas solicitações e não tinha sido atendida, eu fui a Gutenberg e hoje a gente conseguiu elaborar 2 mutirões para 2 bairros periféricos, que é o primeiro que vai ser, que vai acontecer quinta-feira lá em Bela Vista, onde a gente vai fazer um mutirão em Bela Vista para tirar os entulhos, os lixos. A gente, o secretário se comprometeu e a gente já está anunciando isso. E semana que vem nós estaremos também promovendo um mutirão lá no bairro de Nova Esperança, onde também a gente tem muitas pessoas que nos solicitam. Eu já tinha encaminhado algumas reivindicações, cobranças, e também não tinha sido atendido. Então a gente foi hoje, deu uma conversada com o secretário e ele acordou esses 2 bairros, Bela Vista, essa semana que vem
o bairro de Nova Esperança, onde vai ter um mutirão na comunidade para tentar tirar todos os entulhos, todos os lixos e assim deixar, né, esses bairros de uma forma mais de uma forma justa para os moradores. Por quê? Porque nós sabemos que algumas situações de lixo ocasionam a vinda de muitos insetos. A reclamação com frequência são o aumento de inúmeros insetos. Então, assim, quero aqui parabenizar, né, o nosso secretário Gutenberg pelo fato de que, né, eu também dei uma reclamadazinha ao secretário, porque a gente tinha deixado umas solicitações lá, pediu para o pessoal entrar em contato e a gente não teve essa devolutiva, mas eu entendo também que nós temos aqui na Casa Legislativa 18 vereadores e que todos correm atrás também de algum bairro, de algumas solicitações, e acontece que às vezes passa um pouco despercebido devido aos grandes problemas que a cidade enfrenta. Mas eu quero dizer e registrar, moradores do bairro de Bela Vista, quinta-feira nós estaremos ali, junto com o secretário, junto com a comitiva da secretaria, fazendo assim a limpeza do bairro de Bela Vista. Estarei ali acompanhando também. Nós pegamos alguns panfletos, né, que encaminha diretamente ao morador, para ele discar no 0800, para que ele possa ter esse acesso direto, porque a gente sabe que muitos moradores de bairros periféricos, eles não têm a noção de onde recorrer. Então a gente pegou esses panfletos, onde a gente vai estar divulgando também, a nossa equipe vai estar entregando de casa em casa, e também os adesivozinhos que coloca na geladeira, para que aquele morador ele possa ter esse acesso direto. Então, essa semana será no bairro de Bela Vista, semana que vem em Nova Esperança. Eu acredito que isso vai amenizar um pouquinho o sofrimento daqueles entulhos que estão trazendo esse problema para os moradores de cada bairro, principalmente dos bairros mais periféricos. Quero registrar também que eu fiz a visita a outro secretário, que é o secretário Charles, né, da Censul, Serviços Urbanos, e a gente pôde ali ter uma conversa, né, ou seja, para a gente sentir a forma que o secretário está conduzindo a sua pasta, como também a gente falou com os secretários de obras, né, Dr. Alberto Júnior, secretário de obras, que até então esses secretários que foram secretários que eles substituíram os anteriores, e a gente precisa sentir, né, a forma que esses secretários estão lidando com os problemas do nosso município. E eu quero também aqui registrar que eu fiquei satisfeito com a forma que os secretários estão planejando, né, a continuidade daquilo que não se foi feito, porque a gente sabe que houve uma substituição, e quando há uma substituição é porque alguma coisa não estava caminhando bem. E eu até registro aqui, né, que essa substituição ela é positiva, pelo fato de que, assim, algumas pessoas até criticam, né, porque houve essa mudança de gestão, como se... Eu já encontrei pessoas na rua que falou isso, que porque já tinha sido mudado de secretários, porque a gestão enfrentou esses problemas. Ou seja, eu gosto sempre de fazer comparações. E as comparações é o seguinte: ninguém monta uma equipe, ninguém monta, né, ou seja, eu gosto muito de exemplar na área do futebol, ninguém monta um time, vereador Ítalo, pensando em perder. Você escolhe os melhores daquela equipe para que ele possa vencer a partida. Mas acontece que às vezes aquela pessoa não exerce bem, né, ou seja, a sua função, e acontece que ele é substituído no jogo para que aquela equipe possa estar montada para vencer. E a gente sabe que aqui em Parnamirim, nós sabemos que aqui em Parnamirim, quando se montou uma equipe para trabalhar pelo município, existe duas formas de ver. Ninguém monta uma equipe para que essa equipe não possa dar bom resultado. Mas nós estamos falando de política. E em algumas situações montam-se uma equipe porque existem agregamentos políticos. E o que é que acontece? Acontece que algumas pessoas elas não dão continuidade. Por quê? Porque elas não estão preparadas para aquela parte e foram pessoas montadas por um acordo político, e isso não resultou trabalhos para o município. Então, eu quero colocar aqui que a substituição dos secretários, perante a conversa que eu tive hoje, eu vejo como pessoas que estão sim, que vão contribuir com essa gestão, dizendo que o prefeito Rosano Taveira, né, ele acertou nas trocas, pelo menos da forma que foi me explanado, ou seja, como estão os processos, como vai funcionar. Claro,
deixando um registro que nós estamos já 1 ano e 6 meses, né, de gestão nova, ou seja, prefeito Taveira, secretariado. Então, assim, eu tenho falado desde o início que nós precisamos sim ter uma visão da questão política, e a visão é pensar sempre no bem-estar do povo parnamirinense. E registro uma coisa, eu deixo aqui um registro, que o prefeito Rosano Taveira, né, eu disse numa fala minha aqui, que para ele estar administrando o município de uma forma ainda mais excelente, ele tinha que ter rompido com o ex-prefeito de Parnamirim, Maurício Marques. Porque se ele tivesse rompido, não teria respingado agora, ou seja, o que aconteceu no passado, mesmo que você não comungue, mas por você estar ligado, isso afeta. Então, assim, eu quero deixar o registro de que as mudanças, elas são positivas para o município, tendo em vista que quando você muda, você pensa em melhorar. E ouvindo os secretários, tanto Charles como Albérico Júnior, eu presenciei sim, uma nova forma de administrar, um comprometimento, onde a gente fez o convite para ir em alguns lugares de Parnamirim, e os secretários já disponibilizaram sim que vão acompanhar. E eu quero registrar o seguinte, dizer ao povo de Parnamirim que nós estamos aqui para cumprir o nosso papel de fiscalizar, correr atrás, mas deixar bem claro uma coisa. Tem uma passagem bíblica que o apóstolo São Paulo, ele falou, isso, viu, o vereador Abdene? O apóstolo São Paulo, viu, o vereador Paulo Júnior? Teve umas passagens bíblicas que o apóstolo São Paulo disse que as pessoas tinham que observar muito bem, porque nem todos aqueles que proferem a palavra e que relatam, ou seja, anunciam algo, ele vivencia aquilo. E o que é que acontece? Eu analiso a política, para mim, como uma missão dada por Deus. E que muitas pessoas, ou seja, elas usam do seu mandato, da sua tribuna, seja vereadores, deputados, para usar a palavra para esnobar, ou seja, enganar a população. Em que sentido? Existe, ou seja, um município, existe um estado, existem partidos políticos, e muitas pessoas se favorecem de alguns agrupamentos em ataques pessoais. Mas assim, eu gosto de olhar o cenário. Hoje nós vivemos aqui um cenário, vereadores de Parnamirim, população, onde existe uma gestão atual e existe alguém que sonha e deseja assumir essa gestão. Mas como? Sem ter apresentado, ou seja, um trabalho, sem mostrar que realmente representa o povo. Ou seja, existe na política um desejo, ou seja, uns de uma forma e outros de outra. E às vezes a gente fala de uma gestão municipal ou estadual e às vezes a gente não tem o respaldo por trás para dizer, está aqui, eu falo disso, sonho com a nova Parnamirim, mas eu apresento essa proposta. Então eu quero dizer para vocês que aqui a gente tem acompanhado os últimos dias dessa Casa Legislativa e nós vemos assim, Parnamirim enfrenta 1001 problemas. E eu não sou cego, eu estou vendo sim. Nós temos uma gestão, né? E que, semana passada, vereadores, nós tivemos uma reunião e que eu pude ver uma coisa do prefeito Rosano Taveira. Cuidados. Que o que aconteceu essa semana com algumas pessoas, que até alguns estão presos, Taveira está tendo cuidado para que isso não aconteça com ele. Isso eu parabenizo publicamente. Por quê? Porque às vezes tem algumas coisas que estão travadas, aí eu volto a dizer, estão travadas porque se ele tivesse rompido e começado uma nova gestão, ele estaria fazendo tudo o que era para estar se fazendo. Mas existe uma coisa na política que eu não combino, que é tratar a política por amizade. Eu sou amigo de fulano, então eu vou proteger aqui para não magoar. E com isso você protege alguém, mas massacra alguém. E essa proteção pessoal está trazendo um massacre para a população de Parnamirim, onde muita coisa não está sendo feita, não é porque se falta dinheiro, é porque está se pagando algumas coisas da gestão passada, que eu não combino. Mas eu quero dizer para vocês que também existe o interesse de um grupo político aqui em Parnamirim de chegar nesse poder municipal. E que usam até algumas vozes para atacar o município, mas por trás os respaldos não... Ou seja, eu fico entristecido.
Por quê? Porque quem quer chegar no poder não tem respaldo para assumir essa prefeitura. Ou seja, não provou ainda em suas gestões municipais e estaduais que está preparado para ser um gestor desse município. Então existe muitos. Aí eu chamo a atenção de você, morador de Parnamirim, você que não vem à casa do povo, que não assiste, que aquilo que Paulo falou existe nas igrejas, muitos pastores que anunciam um evangelho corrupto, falso, para enganar as ovelhas, mas também existem os políticos, que têm no seu mandato a voz, para usar dessa voz para ser verdadeiro ou enganar a população. E, beleza, tá bom, estou concluindo. Então dentro disso existe assim, pessoal, eu quero deixar essa mensagem para o povo de Parnamirim. Estou acreditando sim, viu, vereador Rogério, que esse secretário que for substituído, e eu dou aqui o meu apoio pelo que eu ouvi hoje, mas não é somente ouvir e acreditar na teoria, é a gente vivenciar que aquilo que foi explanado, ele venha, vereador Betinho da Mala, para a prática, ou seja, o que está planejado, aí eu vou, ou seja, continuar cobrando para que isso aconteça, porque eu vou dizer mais uma vez o que eu disse ao secretário de obras: enquanto não me provarem que o planejamento que estão fazendo para o asfalto de Parnamirim seja algo verídico, eu vou sempre deixar a minha crítica. Operação tapa-buraco não resolve o problema da cidade de Parnamirim. Operação tapa-buraco, da forma que vinha sendo feito, é somente para engordar as contas de empresário, que tapa hoje e amanhã está do mesmo jeito. Então, eu solicitei ao secretário que seja feito um planejamento de um asfalto, ou seja, onde Parnamirim possa ter um investimento talvez alto agora, mas lá no futuro vai vir um retorno. Porque quando vierem as chuvas não vai ocasionar os primeiros buracos, ou seja, como acontece. E o secretário deixou, né, ou seja, chegou, né? O secretário deixou claro que está fazendo esse planejamento para que até a operação tapa-buraco ele me mostrou de uma forma que estava sendo feito, porque não era bem feito. Mas aí então, como eu não entendo dessa questão, eu vou dar esse voto de confiança, que essa operação tapa-buraco vai ser feita de uma forma diferente, onde não vai ocasionar mais o que está ocasionando. Ou seja, faz hoje e amanhã já chove. Então, como chegou meus 15 minutos, eu quero conceder mais 2 minutos à vereadora que pediu a parte. Pode ser, presidente? Ok? Concedida a parte, vereador. Eu agradeço a parte, ainda está muito alto. Eu agradeço a parte ao vereador Alex e ao presidente da casa. Senhor vereador, Vossa Excelência falou aí nas suas palavras sobre os secretários que antes estavam na gestão. Mas falar para o senhor que ficar sendo secretário em uma gestão que não existe nenhum tipo de apoio é algo muito difícil e quase impossível. Porque falar para a população de Parnamirim e até entre nós vereadores que a professora Francisca Henrique não tinha capacidade de assumir a pasta de educação, e a história dela já se fala por si só. É uma mulher de caráter, é uma mulher empreendedora, é uma mulher que ela sabe trabalhar. Então, falar que houve essa mudança por causa da pessoa é complicado. É melhor falar que houve a mudança de pessoas quando existe assistência da gestão municipal, do executivo, para que esses secretários exerçam o seu papel. Falar que o ex-vereador Valério Santiago, que teve 10 mandatos, 40 anos de história dentro de Parnamirim, conhece cada cantinho da nossa cidade. Falar que ele não teve capacidade de assumir aquela secretaria, eu acho muito injusto. Agora, falar que a gestão atual, o executivo, o prefeito da nossa cidade, não deu condições ao ex-vereador Valério Santiago de assumir a sua pasta, a isso sim a gente pode justificar. Um outro secretário também, que foi trocado agora, o João Albérico, falar que Dr. João Albérico não tem capacidade de assumir a sua pasta da saúde,
conhecedor da saúde, morador da cidade de Parnamirim desde muito tempo, eu acho um absurdo, vereador Alex. Porque eu acho que a gente poderia arranjar uma outra justificativa para que esses secretários não tenham feito um bom trabalho. Mas dizer que eles não tinham capacidade de assumir a pasta, dizer que eles não sabiam fazer o seu trabalho, eu acho injusto com essas pessoas. Professora Francisca Henrique, ex-vereador Valério Santiago, há 40 anos de mandatos na cidade, e o médico Dr. João Albérico. A gente pode sim dizer que foi falta de uma gestão, foi falta de um apoio do executivo. Um outro ponto que o senhor, já estou finalizando, um outro ponto que o senhor tocou aí, sobre a questão do prefeito Rosano Taveiro continuar com Maurício Marques, com o ex-prefeito Maurício Marques. O senhor sugeriu até que acontecesse um rompimento. Lembrando para o senhor que essa gestão atual, ela está aí há 18 anos. 18 anos não se apaga de qualquer forma. E deixar bem claro que esse ex-prefeito, ele também é candidato a deputado estadual, e o prefeito da nossa cidade vai apoiar, sim, o ex-prefeito Maurício Marques. Então, é difícil falar em apagar uma história que já vem de muito tempo. Essa administração atual, há 18 anos, ela vem de muito tempo. Uma história de amizade, uma história de política dentro da cidade, e essa história vai continuar. Porque o prefeito Rosano Taveira vai apoiar o futuro deputado estadual, candidato, né, Maurício Marques. E falar em sonho, a gente sempre sonha, vereador Alex, com uma cidade melhor. Eu acredito que todas as pessoas, todos os moradores da cidade sonham sim com dias melhores. E não precisa ninguém ter voz para estar aqui falando das coisas erradas da cidade de Parnamirim, porque a própria população, ela mesma, está tomando as dores e falando. Obrigada pela parte. Eu não pedi o tempo do partido, não vai ter essa devolutiva, mas amanhã a gente acredita que a gente continua esse debate. Agradeço. Convido a vereadora professora Nilda para usar a tribuna. Povo, amigos internautas que sempre está acompanhando a Casa Legislativa e cidadãos parnamirinenses que estão aqui próximo aqui ao plenário, a Casa do Povo, né? Começo a minha fala parabenizando a todos os namorados, sonhadores, né? Hoje é o Dia dos Namorados, e aí até rogo que este amor existente nas relações humanas, nos casais, também chegue este amor, esse respeito à governabilidade do nosso município, que está faltando o respeito ao próximo, o amor, o acolhimento. Aí parabenizo todos os namorados na noite de hoje, no dia de hoje. Mas aí eu começo com uma temática. O povo de Parnamirim está pagando um preço alto com o TAG, Termo de Ajustamento de Gestão. O que é que ele diz aqui? No parágrafo 2º, para o cumprimento das mencionadas metas, as receitas próprias do município
serão monitoradas por meio do relatório de resultados, a ser entregue a cada quadrimestre da vigência deste termo, os quais se encerram em janeiro, maio, setembro de 2018, janeiro e maio de 2019. Aí eu trago aqui uma reflexão para todos nós. Janeiro, maio, tinha que se ter um relatório para ser entregue ao Ministério Público, justificando a redução de despesas. Realmente esse relatório foi, com certeza, verídico, com sofrimento dos cidadãos parnamirinenses. E aí eu mostro por quê. Foi retirado as gratificações dos gestores de forma injusta, que vinham recebendo desde 2016, 2017, mas se retiraram, porque tinha que se ter um relatório em janeiro. E esse relatório foi, à custa de muitos gestores que não receberam as suas gratificações. Também tiraram as gratificações dos motoristas, que é um total de 31 aproximadamente. Logicamente que a folha reduziu à custa do sofrimento dos motoristas do município de Parnamirim, que recebiam uma gratificação de 100% e também de 70% de acordo com o salário. Também se tirou a redução de uma carga horária de alguns servidores públicos que tinham uma carga horária de 40 horas e foi diminuída para 20 horas sem uma lei. Isto é inconstitucional, mas em Parnamirim pode tudo. E aí reduziu a carga horária e, logicamente, que a folha de pagamento do município de Parnamirim para o Ministério Público está reduzida. Está reduzida com sofrimento daqueles que trabalham todos os dias no município de Parnamirim. E para completar o sofrimento com a educação também, retiraram dos coordenadores pedagógicos do município de Parnamirim 1/6 de suas férias, segundo os coordenadores que me procuraram, na faixa de mais de 40 coordenadores pedagógicos, que perante a Lei 59 de junho de 2012, que é de plano de cargos e salários dos profissionais do magistério, coordenador faz parte dos profissionais da educação. Mas essa gratificação foi retirada. Realmente está existindo uma economia para cumprir metas para o Ministério Público. E a população de Parnamirim praticamente está calada. Aí eu repito, acorda Parnamirim. Acorda a educação pública do município de Parnamirim. As coisas não podem ser da maneira que estão acontecendo no nosso município. E trago, finalizando aqui, a redução dos relatórios. Realmente essa redução está existindo. Mas esqueceram, senhores, que foram vítimas do TAG. Os gestores eleitos, os motoristas, a falta de remédios, a falta de estruturas nas unidades básicas, 1/6 que foi tirado dos coordenadores pedagógicos, a redução de carga horária de 40 para 20, que não pode. Esqueceram também de cortar os jetões no município de Parnamirim. Enquanto estão retirando as gratificações dos gestores, dos motoristas, da coordenação pedagógica, dentre outras, tem pessoas no município de Parnamirim, população e Casa Legislativa, que ganha R$ 2.400 para participar de uma sessão deliberativa. Está aqui o decreto. Está aqui.
E aí querem tirar a gratificação de dedicação exclusiva no valor de 1.200 de um gestor que trabalha manhã, tarde e noite, que usa o seu carro para pegar a mercadoria da Secretaria de Educação até a escola, e a Casa Legislativa vai dizer que isso está correto? Eu não concordo. Sou voto vencido, mas estarei defendendo, porque é injusto. É injusto tendo em vista o pagamento de gestões, diretores, população parnamirinense. Gestões esse que o presidente de uma comissão, em participar de uma sessão que tem o poder de delegar, deliberar, ele ganha 10% do salário do prefeito. É 2.400 para participar de 1 hora, 2 horas de uma sessão. De vários conselhos que existem no município de Parnamirim. E nós vamos tirar R$ 475 de um gestor, R$ 600 de um vice-diretor, que passa o dia dentro de uma escola, cuidando das nossas crianças, que é o futuro do amanhã. E a Casa Legislativa vai dizer sim a um projeto deste? É injusto. É desumano para a educação pública do município de Parnamirim. E aí eu continuo dizendo não a este projeto que tira direitos da educação pública do município de Parnamirim. A outra temática é em relação à Comissão da Educação, Saúde e Assistência Social. Eu li aqui no regimento, porque eu tomei conhecimento que eu poderia votar ou não. Então, o meu voto, ele seria praticamente nada, vereador Júnior, Paulão Júnior. Mas aí, lendo o regimento, ele diz o seguinte, e aí eu já estou cobrando ao presidente da comissão e ao presidente da Casa Legislativa, que eu gostaria, em nome, que eu sou membro da Comissão da Educação, Saúde e Assistência Social, que o meu parecer fosse anexado. Porque o regimento diz, em relação aos pareceres favoráveis, os que aprovam integralmente, bem como pelas conclusões, os com restrições, ou em separado, desde que não divirjam das conclusões. O outro inciso segundo, isso no artigo 73. Contrários, que aí é o caso do meu voto, contrário à comissão, como membro, contrário aos demais votos. Os vencidos, que é o caso do meu voto na comissão, e os em separado, que é o caso do meu voto em separado, por divergirem das conclusões do parecer da comissão. Então, a vereadora professora Nilda solicita que seja inserido no parecer da comissão o meu voto separado, porque eu sou contrária à votação dos demais membros da Comissão da Educação e Saúde, dessa Casa Legislativa. E a outra ressalva é a questão das emendas. Tem acontecido algo aqui na Casa Legislativa, população parnamirinense, Casa Legislativa. Chega-se às emendas. As emendas elas já são barradas, de acordo com o regimento, pelo poder das comissões. Principalmente a comissão, que o regimento manda, não é culpa dos vereadores, de legislação, constituição e outra aqui que eu não me vem agora à memória. E aí eu fiz uma emenda em relação
ao PEP. Ao PEP, onde quando o prefeito mandou para essa casa o projeto PEP, certo? Dizia o quê? Dizia aqui no seu artigo, no artigo 3º, parágrafo único. Quem mandou foi o prefeito, foi a governabilidade, não foi a Casa Legislativa. O que foi dito aqui? Os pagamentos serão efetuados em 2 parcelas, sendo a primeira no mês de abril e a segunda em maio de 2018. E a conversa, qual é a conversa que nós temos em Parnamirim? O dinheiro está ouvindo a conversa. Se ele mandou esse projeto dizendo que tinha esse dinheiro em caixa, o projeto PEP, que é o projeto de exoneração voluntária para aqueles servidores de 83, que muito fez por Parnamirim, na época que não existia a tecnologia que existe hoje, que levaram o município de Parnamirim na raça, na força do braço. Inclusive nós, professores, fazíamos o quê? Com o mimeógrafo a álcool, ali com a mão, passando as nossas tarefas. Mas esse povo para o município de Parnamirim não tem mais valor. Eles têm que se afastarem. Então, já que a lei chegou a esta casa, fiz uma emenda que recebesse os direitos que estão aqui no projeto, que já foi discutido em audiência pública, em uma parcela única, mas a comissão já arquivou, porque é uma matéria orçamentária e o vereador não pode interferir no orçamento, com uma ressalva. Não pode interferir no orçamento quando não existe este orçamento. E este orçamento, segundo o projeto do prefeito, ele já existe, porque ele mandou dizer que o pagamento seria no mês de abril e maio de 2018. Nós já estamos no mês de junho, então o orçamento existe. A vereadora, em nome do povo, não está criando, está aqui no projeto do Poder Executivo. Outra coisa também que me chamou a atenção, aí eu ainda estou no PEP, estou aqui no projeto PEP, projeto de exoneração voluntária, de acordo com o termo que a governabilidade assinou. Aí a gente vem aqui para o TAG. Um minuto. Vamos aqui para o TAG. No parágrafo 12º, o TAG diz: o comprometente implantará um plano de desligamento voluntário. Quem está dizendo é o Ministério Público. O comprometente, a Prefeitura de Parnamirim, implantará um plano de desligamento voluntário com economia estimada de R$400 mil. O que é R$400 mil para a Prefeitura, que arrecada mais de 395 milhões, para seus servidores municipais efetivos, direcionado aos servidores com mais de 25 anos de serviço. Essa orientação foi dada pelo Ministério Público. O projeto não chegou a esta casa, mas para tirar o povo de 83, o projeto já está na casa. Então, significa que o respeito, como está sendo o respeito na nossa cidade? Fica esta interrogação. Aí já que, seguindo o TAG, eu fiz uma emenda e eu peço que essa emenda venha para o plenário, que é soberano, onde nós colocamos uma emenda modificativa que diz o que está no TAG. Aí eu quero ver se o TAG está errado, porque se tiver, aí a gente vai para o Ministério Público. Diz aqui que seja inserido no projeto PEP o Programa de Estímulo ao Pedido de Exoneração, que é o PEP,
que se destinam exclusivamente aos servidores municipais da ativa com mais de 25 anos de serviço, está no TAG, sendo aprovado em concurso público ou não, porque nesse caso entrará também as pessoas de 83, como manda o TAG que o prefeito está cumprindo rigorosamente. Então, essa emenda que o mandato da vereadora Nilda está dando entrada na Casa Legislativa, ela está respaldada no termo de ajustamento de gestão. E aí nós vamos saber o que está mandando, é o TAG ou é o Executivo? Então, eu deixo aqui a emenda que está tramitando na Casa Legislativa, pedindo que tenhamos um zelo por esta emenda em cumprimento ao TAG. E também quero aproveitar a oportunidade e convidar toda a população parnamirinense e a Casa Legislativa para participar da audiência pública da saúde, onde nós estaremos debatendo, dialogando a respeito do plano de cargos e remuneração dos profissionais da saúde, plano este que está arquivado, mas graças a Deus nós já conseguimos o plano. Eu estou com o plano, com a cópia do plano da saúde do município de Parnamirim em mãos, e agradeço os vereadores pela aprovação do requerimento, porque se os vereadores não tivessem aprovado, a audiência pública não aconteceria. E também agradeço Irani Guedes, que prontamente vai estar, faz parte da propositura da audiência pública, e o vereador Ítalo por ser o presidente da Comissão da Educação, Saúde e Assistência Social. Muito obrigada. Sobre a questão do registro, eu gostaria só de responder à vereadora Nilda, que a comissão, elas são feitas por 3 membros. Em toda a comissão de 3 membros, quando ela tem 2 votos a favor, o terceiro voto ele pode ser justificado. Então, com certeza absoluta, a sua emenda, a Vossa Excelência fez, ela vai ser anexada aos anéis do processo. Mas a emenda, o parecer dado pela Comissão de Justiça e de Educação, ela prevalece porque ela teve 2 votos a favor dos vereadores da comissão. Mas então aqui não tem nenhuma intervenção por parte do Executivo. Isso aqui é o regimento, é esta casa. E esta casa, as comissões, elas têm, tá certo, todo o apoio, porque se for desmoralizar as comissões, não precisa comissão permanente desta casa. Então, é aqui na Câmara Municipal de qualquer cidade do país, é na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, as comissões, ela tem essa prerrogativa. O regimento permite. Contanto a emenda ao projeto 01, que houve uma modificação, Vossa Excelência entrou com a emenda da Vossa Excelência tem o mesmo conteúdo da emenda feita por todos os vereadores, apresentado por a mesa diretora, aonde está dizendo, aonde o prefeito pedia que fosse feito os pagamentos no mês de 2 vezes, se não me engano, abril e maio. Como esse projeto já está aqui há 4 meses e não houve essas emendas feitas, tá certo? Nós fizemos uma emenda colocando no ato da aposentadoria e o mês subsequente. Ou seja, quando o funcionário entrar com sua aposentadoria, de imediato ele recebe no mês e no mês subsequente. Não mudamos o conteúdo do projeto do Executivo, porque ele tem... A gente não citou o mês que o funcionário vai receber. Por quê? Porque a gente não sabe qual dia que o INSS vai aposentar aquele servidor. Mas no mês que ele for aposentado, inclusive eu já dei entrada na minha aposentadoria, o funcionário já recebe no mês e no mês subsequente as 2 contas, como veio no projeto do Executivo. Convido a vereadora Vandilma para usar a tribuna.
senhor presidente, demais vereadores. Já vou pedindo autorização para utilizar o tempo do partido, caso seja necessário. Apesar de estar aqui afônica, né, doente, mas me coloquei aqui hoje a falar nesta tribuna de assuntos que considero extremamente importante e fundamental. A princípio, eu quero parabenizar a toda a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais desta Casa Legislativa, formada pelos vereadores, nosso presidente Irani Guedes, vereador Rubinho de Ambrosio, vereador Abidene e essa vereadora aqui que vos fala, pela ação realizada no último sábado, aqui mesmo, no estacionamento da Câmara Municipal de Parnamirim. Ação essa que eu considero sinônimo de amor, porque nós também sabemos que os nossos animais, principalmente os que vivem aí, à mercê da exclusão, que são abandonados, merecem também o mínimo de respeito, até porque também se trata de uma questão de saúde pública. E nós tivemos, eu diria que um dia esplêndido. Recebemos aqui nesta casa o Vetimóvel do vereador Sandro Pimentel, a quem muito agradeço por essa parceria e por essa colaboração. Agradecemos a todos os nossos parceiros, principalmente a Secretaria de Saúde, através do Centro de Proteção de Zoonoses, na pessoa de Josivan, que teve todo o cuidado, toda a atenção de se fazer presente nessa casa e fazer com que aquela ação fosse algo palpável, notório e precisa à população de Parnamirim. Naquele evento, naquela ação, 178 animais foram vacinados, quase 180. 86 consultas foram realizadas. E nós tivemos 4 animalzinhos que conseguiram um novo lar. Estavam lá no centro de zoonose, foi entregue aos familiares que o adotaram, né? Todos vermifugados, vacinados e entregues, 3 cães e um gatinho. Mas me chamou uma atenção, senhor presidente, naquela manhã, foi que o Conselho de Medicina Veterinária esteve aqui, tão logo Vossa Excelência se ausentou, tentando impedir que aquela ação do Vetimóvel pudesse ser realizada naquela manhã. E apesar do vereador Sandro Pimentel já ter impetrado uma ação, ter ganho, eles terem recorrido para Recife e ter ganho, nós também tivemos um pequeno contratempo. Ora, se um político não faz, a população fala porque ele não faz nada. Se um político faz, também vem alguém que quer tirar o direito de fazer. Imagine vocês que a população carente da cidade de Parnamirim, naquele momento, estavam aqui. Quem não tem dinheiro para pagar uma consulta veterinária, esteve aqui naquela manhã e o dia todo, porque terminou quase 4 horas da tarde. Graças a Deus que eles não impediram, apenas fizeram uma visita, né? Viram que realmente a ação ela estava acontecendo de forma muito organizada. Estiveram ali todos os protetores também de um lado, fazendo reivindicação. E aí eu faço um apelo aqui à população de Parnamirim, aos vereadores aqui presentes, que assinem uma petição que já está correndo aí nos nossos WhatsApps, nos Facebooks, de apoio ao Vetimóvel Potiguar. Então, apesar de ainda não estar legalizado, mas já se tem 2 decisões judiciais favoráveis. Quanto mais pessoas puderem assinar, mais chance de permanecer esse atendimento. Eu bem que gostaria de falar muito hoje, mas a voz está falhando, viu, Irani? Amém. Eu quero fazer um agradecimento aqui à Secretaria
de Administração e Recursos Humanos, de uma indicação nossa, para que os 4 ônibus da educação pudessem voltar a circular. Já recebi o comunicado hoje que um deles já está na cidade e os outros 3 deverão sair nesses 15 dias. Isso para mim é motivo de muita alegria e de muita satisfação saber que um transporte tão necessário às crianças do nosso município, eles já comecem a voltar a fazer esse traslado, quer seja para os passeios que as escolas tanto necessitam, quer sejam para atender as nossas crianças com necessidades especiais para esse traslado nas salas multifuncionais. Então, eu fiz também hoje uma indicação sobre a reforma do Centro de Proteção do Controle de Zoonose. Esse centro que todo mundo conhece, pode deixar, meu bem, que todo mundo conhece, que funciona ali no bairro de Cajupiranga, né, próximo do Gauchão, e ele foi construído na época, ainda na administração de Flávio Martins, do prefeito Flávio Martins, e ele tinha o nome de Centro de Proteção e Controle Animal. Desde 1995, que ele não passa por nenhuma reforma. E eu, ao fazer a visita lá, constatei que, apesar de ser um lugar aprazível, apesar de ser um lugar que necessita, mas precisa de uma reforma. Rogério, eu não vou atender o seu pedido, não. Já vi o seu pedido aí para que eu parasse, mas eu não vou parar um pouquinho ainda não, tá? Eu só gostaria de dizer a vocês que ouvi atentamente as falas da vereadora Nilda ontem, as falas hoje de quem aqui me antecedeu, e é impossível que eu me cale, apesar da voz estar quase falhando aqui, travando. Mas há um ditado que diz que pelos santos se beijam os altares. Eu vejo gente hoje aqui falar da candidatura ou da pré-candidatura do deputado estadual Maurício Marques, caso ele seja pré-candidato ou candidato, se fala um apoio em virtude do que aconteceu em nossa cidade, todo mundo está atribuindo, apesar de que o blog do BG já colocou muito bem que o nome de Maurício Marques não está incluso em nenhuma investigação. Possa ser que surja, possa ser que não. Cada pessoa deve ser responsável pelos seus atos. Um secretário, ele não é dono absoluto de tudo e nem de todas as coisas que acontecem numa secretaria. Muitas vezes um secretário dá uma determinada ordem e a pessoa que está na ponta nem sempre cumpre. As pessoas precisam aprender a respeitar os outros nas suas variadas funções. É verdade que uma pessoa, quando sai nas redes sociais, qualquer coisa que macule, é difícil voltar atrás. É difícil por quê? Porque a população nem sempre compreende que não deixa sequer o trâmite terminar. Às vezes, eu poderia aqui dizer que tem vereador nesta casa, estou supondo não, estou dizendo nesta casa ou em outra casa, vou dizer em outra casa. Eu poderia dizer que lá na cidade de São José de Mipibu, tem vereadores que têm pessoas dentro dos seus gabinetes que dividem para o vereador o seu salário. Se eu publicar uma matéria dessa e colocar o nome de um vereador, mesmo que esta fala seja mentirosa, até que o vereador consiga provar que isso não é verdade, o nome dele já está na rua há muito tempo. O que eu estou dizendo aqui, gente, é que nós devemos ter cuidado com o que se fala. Nós devemos ter muito cuidado quando se atribui assim, pastor Alex. Eu bem que pedi que o vereador, que Rosane Taveira, prefeito, não tivesse junto ao ex-prefeito Maurício Marques para não fazer parte de algo que pode macular a sua imagem.
Todos nós aqui temos, independente de sermos hoje vereadores, de ter sido secretário, de ser prefeito, de ser o que for, de ser qualquer pessoa, tem que ter consciência de que todos os atos, eles devem ser pagos pelo que se faz, deixa terminar a ação, para saber. Eu vejo gente aqui nesta casa que abomina o PT, desce o cacete no PT. Eu quero agora a parte, viu, por favor? A todo mundo, lhe dona Michele. Mas vai apoiar a Fátima, porque o deputado estadual ou federal, ou quem quer que seja, está apoiando Fátima, e aí tem que apoiar. Então é por conivência. Eu sempre acreditei que as pessoas precisam ter uma segunda chance, uma terceira chance, até provar. É muito comum alguém chegar aqui e denunciar que tem lá um diretor de escola pegando a merenda da escola e trocando ela por camarão e por vinho. É fácil dizer, não é? Alguém pode passar e colocar na rede social. Agora prove. Mas o diretor que leva essa mácula, para ele até provar que ele não trocou uma merenda por camarão e por vinho, é muito difícil, porque a população acredita que ele trocou. Eu vou falar tudo o que eu quero, depois eu vou passando as partes, viu? Ouvi ontem, tive muita vontade de apartear ontem a vereadora Nilda. Tive vontade de apartear o vereador Ítalo. Infelizmente, minha saúde não me permitiu. Quando se falaram da questão, da vereadora falou da questão da comissão de educação. Comissão essa que eu não fui escolhida a princípio para fazer parte dela. Educação, saúde e assistência. Certamente, talvez, porque eu não tivesse condição de fazer parte desta comissão. Porque aqui mesmo nesta casa, todos os vereadores concordaram que o nome do meu suplente e do suplente de Kátia tivesse uma vaga garantida, porque ele viria a esta casa. E como ele era da saúde, sequer respeitaram o regimento desta casa. Naquele momento, essa mulher aqui não falou, porque eu falo. Porque eu respeitei, porque estava com um processo ainda eleitoral e preferi me calar. Não disputei as 3 vagas naquele momento existente. Fiquei em uma suplência, porque até então, Kátia ficou fazendo parte da comissão, guardando um lugar para o nosso suplente, enquanto a vereadora Nilda e o vereador professor Ítalo foram os outros 2 colocados, e eu fiquei na suplência. Passado esse tempo todo, a vereadora Kátia entregou. E, naturalmente, eu entrei na comissão de educação, saúde e assistência. E desde o primeiro momento em que eu entrei nesta comissão, eu indaguei tanto a vereadora Nilda quanto a Ítalo. Quando é que essa comissão se reúne? Quais são os dias que essa comissão se reúne? Como é feito o trabalho desta comissão? Criei, inclusive, um grupo da nossa comissão, formalizado por nós 3. E sabe por que eu fiz isso? Porque queria fazer parte integrante de uma comissão para que não pudesse errar, não parecer errado o que foi dado naquele projeto da escola sem partido. Porque nós percebemos que a comissão não se sentava de forma unânime para discutir os projetos que se entravam nesta casa. E aí eu fui até escolhida na primeira reunião para ser a secretária. Fiquei até bastante feliz, viu, vereador Ítalo? Porque eu tanto gosto de falar quanto também gosto de escrever. Mas estou sentindo falta de mais reuniões. Apesar de dizerem que ela ficaria toda segunda-feira, isso ainda não está acontecendo. Mas frise-se, eu tenho que ser justa e dizer que foi a única comissão nesta casa que eu vi fazer aqui uma reunião convocando os gestores escolares para aqui mesmo nesse recinto tratarmos da questão da gratificação de diretor. Ontem, quando a vereadora falava que não havia sentido, ela não podia assinar e não havia sentido, não sei quem passou a informação,
porque não foi, pelo menos não fui eu que passei essa informação, mas é de conhecimento de que uma comissão, como o próprio Iranil, nosso presidente já falou, Vossa Excelência, de que uma comissão, mesmo que todos os 3 votos desta comissão fosse pela não aprovação, pelo não parecer ao projeto da gratificação dos diretores, o plenário é soberano. Retornaria aqui ao plenário e os demais vereadores dariam um parecer ou aprovando ou reprovando este parecer da comissão. Quando se fala da questão de voto vencido, vereadora Nilda, eu vejo no direito realmente da liberdade, tanto de Vossa Excelência não comungar, como da minha e de Ítalo, de sermos favoráveis ao projeto. Eu nem ia falar no projeto hoje, não estava na minha pauta, mas é impossível não falar sobre ele depois da fala da vereadora. O governo Rosane Taveira, ao encaminhar esse projeto, e mais uma vez eu vou falar aqui, porque fui secretária da época, principalmente dessas leis que tramitaram, e em nenhum momento a dedicação exclusiva ela está sendo extinta da Lei 059. Ela continua lá, que outros profissionais, a critério da Secretaria de Educação, absorva. No entanto, a gestão passada e a gestão atual, através da Procuradoria, do setor responsável, atribuiu e fez com que essa gratificação fosse estendida. Ao fazer uma auditoria na folha de pagamento, se verificou de que existia algumas gratificações de formas dúbias, no caso dos gestores. Com todo respeito, Norberto, vou citar aqui o seu nome, você que está aqui na nossa casa. Norberto é gestor da escola do Luiz Maranhão, recebe o salário dele como professor do município, recebe o salário dele como professor do Estado no termo de cooperação técnica. Portanto, o prefeito Rosane Taveira paga o seu salário 2 vezes, porque alguém trabalha no lugar dele no Estado, o termo de cooperação técnica é isso. Recebe a representação de diretor, porque antes era gratificação, representação e salário, e ainda recebia 50% de uma dedicação exclusiva. A Constituição Federal, ela é muito clara. Gente, ninguém pode receber uma gratificação 2 vezes pelo mesmo cargo. Isso não existe. Então, assim, diante a todo esse conflito, esse requerimento vai sair hoje aqui, acredito que seja aprovado para continuidade, deverá ser aprovado esse projeto ou não, talvez ele seja vetado de novo. Mas eu preciso dizer que vou ratificar todas as minhas palavras naquele dia na defesa do projeto. Já nem vou falar amanhã, viu, Rogério? Não precisa olhar muito para mim não, que eu garanto que amanhã eu não falo não. Eu recebi de diretores que procuraram a minha pessoa para que interferisse junto, fizesse essa ponte junto ao presidente desta casa. E eu convidei o vereador Ítalo, não convidei a vereadora Nilda, porque eram gestores que são favoráveis ao projeto e não eram contra os projetos. E nós recebemos esta seguinte carta. Nós, gestores eleitos das escolas municipais de Parnamirim, nos dirigimos ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Irani Guedes de Medeiros, para, juntos com essa conceituada casa, encontrarmos a solução para as gratificações dos gestores escolares do nosso município. Hoje, como em outros momentos históricos em que vários educadores foram convocados a lutar pela educação, somos também chamados a assumir o nosso compromisso social enquanto gestores,
que se revela no esclarecimento da realidade, mas, acima de tudo, no campo da formação intelectual, ética, humana e cidadã dos nossos alunos. Por mais que enfrentamos uma realidade incompatível com nossos anseios, vale a pena continuar a lutar por uma escola pública de qualidade enquanto lugar de aprendizagem para todos e paradigma de construção de uma cidadania democrática. Neste sentido, nós gestores temos um papel fundamental em reorganizar os processos educacionais com condições de compatibilizar os desafios da aprendizagem para todos e todas com uma prática inovadora de cidadania crítica e emancipatória. Contudo, a valorização social e profissional desse gestor é uma ferramenta imprescindível e a base para um sistema educativo com mais qualidade. A lei complementar que tratava da gratificação dos gestores, enviada pelo Executivo, embora atendesse parcialmente nossos interesses, visava normatizar essa gratificação, adequando a legislação vigente, como é de vosso conhecimento. Essa matéria foi rejeitada por seus pares nesta casa, o que prejudicou ainda mais os gestores das escolas, que desde janeiro desse ano amargam um prejuízo financeiro com a retirada das gratificações, comprometendo significativamente suas ações na vida pessoal e profissional. Diante do exposto, apelamos para Vossa Excelência retomar a pauta da votação na Câmara de Vereadores o referido projeto de lei, conforme orienta o artigo 158, inciso 2º, a linha B do regimento interno desta egrégia casa, e que todos nós lutemos para que seja aprovado na sua íntegra como enviado pelo Executivo, para garantir um mínimo de respeito com esses valorosos profissionais da educação. É o que deseja os gestores abaixo subscritos. Além disso, a vereadora Ana Michele, naquele momento da votação, requereu o seu voto, alegando, dizendo que o sindicato não havia sido consultado, que de fato foi, mas como de boca nada vale, só beijo, não ficou registrado, o sindicato foi o prefeito, essa casa aqui foi ao prefeito, o prefeito encaminhou ao sindicato e ela veio com mais de 50% dos gestores pedindo que o projeto fosse retornado. E aí eu digo, e a democracia? Ela vale? Se nós temos hoje o sindicato enviando com assinatura de mais de 50%, pelo menos é o que a lei diz. Nós aqui, para nos elegermos vereadores, foi a quantia de voto que nós tiramos. Até mesmo alguns, mesmo tendo menos votos e sendo eleito, foi a questão da democracia que se colocou. Então, é nesse sentido que os gestores, e aqui eu vou me dirigir a Norberto em seu nome, a todos os gestores desta cidade, dizer que o pedido de vocês foi acatado pela maioria dos vereadores desta casa, foi colocado o sindicato em pauta, o sindicato veio, encaminhou um documento assinado por mais de 50% dos gestores. Ele está nesta casa. Foi feito um requerimento para que ele tramite normal. Acredito que amanhã os pareceres serão lidos e o presidente com certeza dirá quando será a aprovação desse projeto. Ademais, eu queria fazer uma complementação na fala da vereadora professora Nilda. Quando ela, geralmente nas falas, utilizou hoje que o governo Rosane Taveira, para cumprir metas para o Ministério Público, se valeu do TAG e atendeu ao Ministério Público. Hoje o prefeito está cumprindo metas, inclusive deste TAG, para cumprir somente o que o Ministério Público estabelece e solicita. No entanto, Vossa Excelência ainda hoje também falou, em outros dias,
que se isso não for resolvido, a dedicação dos professores não volta, as outras coisas não voltam, é preciso se ir ao Ministério Público, como Vossa Excelência tem feito, algumas denúncias formalizadas e está de forma correta, fazendo valer o seu, já concluo, fazendo valer o seu mandato. Mas para mim hoje existiu uma contradição na fala, quando coloca que o governo Rosane Taveira, para cumprir metas e bater metas para o Ministério Público no TAG, está fazendo o PEP, retirando gratificações e tanto outras. No entanto, Vossa Excelência considera e é um órgão fiscalizador e que serve para algumas coisas, mas para outras não deve, pelo menos é o que eu entendi. Então o prefeito não deveria ter acatado a sugestão do Ministério Público no que concerne ao TAG, ao ajustamento de gestão, e sim para outras coisas. Ademais, eu quero complementar que o apoio desta vereadora aqui, senhor presidente, será exclusivamente até a presente data ao pré-candidato Maurício Marques dos Santos, que merece todo o nosso respeito, consideração pelo muito que fez ao município de Parnamirim. Eu vou conceder a parte à vereadora Ana Michele. Obrigada, professora Vandilma. Não sei se é porque eu estou aqui perto da senhora, mas parece que eu ainda estou doente também, mas faz parte do perfil epidemiológico do Brasil, do estado do Rio Grande do Norte e de Parnamirim, né? Que tudo é virose e ainda mais essa virose. Bem, é o seguinte, fazendo aí só uma referência à fala da senhora, eu iria me deter aqui em alguns pontos, mas vou falar amanhã, e já foi tão citado, né, o Dia dos Namorados e das Namoradas, né, por uma questão de gênero, dos namorados e namoradas, e aí o povo está tudo querendo namorar e a gente não vai inclusive esse rapaz aqui está muito nervoso, querendo, né, namorar, então não comigo, com a esposa dele, então ele quer saber como eu peguei a gripe. Bem, gente, eu não sei por que se coloca tanto que se critica os governos do PT, especialmente as contribuições da senadora hoje, Fátima Bezerra, para Parnamirim, porque nós sabemos que não é por acaso que hoje a pré-candidata ao governo do estado lidera todas as pesquisas e ganha em todos os cenários há mais de um ano para o segundo turno. Eu poderia aqui fazer um tratado pontuando as contribuições de Fátima Bezerra para Parnamirim. Como vereadora do PT, no momento oportuno, com certeza vamos fazer. E em relação ao pré-candidato Maurício Marques, quem sofre de Alzheimer ou de problemas, né, de memória, é bom estudar a história de Parnamirim a partir do saudoso prefeito Agnello Alves e principalmente nas duas gestões que fiz parte com muita honra e muito orgulho do ex-prefeito Maurício Marques, e ver os prêmios que foram recebidos pelo município de Parnamirim, o melhor IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, as menores taxas de mortalidade infantil, um dos melhores, ou se não a senhora tem muito mais elementos do que eu em relação ao IDEB, em relação no perfil do cenário do Rio Grande do Norte. É o Teatro Municipal, o programa Minha Casa Minha Vida, construção de centro infantil, de escolas municipais, a questão do saneamento, que agora é a obra do século, feita neste momento, mas se não tivesse atuação competente das gestões Agnello Alves e Maurício Marques, não estaria sendo hoje consolidada, porque hoje todo mundo é o pai do menino. Mas eu quero dizer aqui claramente que tem história. E para a obra do século, do milênio, do trilênio, seja o que for, até utilizando aqui esse neologismo, acontecer hoje é porque houve uma atuação concreta, competente do passado, inclusive a maioria dos vereadores aqui que apoiaram os governos que passaram. Então, eu poderia citar aqui o Bolsa Família, que mensalmente era 2 milhões, a folha que hoje é muito menor do que isso, menos do que a metade. Poderia citar o Pronatec. Aí eu termino, por enquanto, com o Instituto Federal de Educação Tecnológica, que eu tive o privilégio de representar, à época, na inauguração, o prefeito Maurício Marques dos Santos. Então, ratifico a fala de Vossa Excelência. Quero dizer que quem criticar, procure ler mais sobre os indicadores, sobre os projetos, sobre as ações, porque aqui não é discurso. Vá para as ruas e vão ver as contribuições dos governos Maurício Marques para Parnamirim.
Então isso aí é fato. Assim como dos governos Lula e Dilma para Parnamirim. Então, nós gostaríamos, para que nós tenhamos realmente um discurso afiado, a gente tem que ter base técnica e de indicadores. Então, isso aí eu concluo dizendo que a senhora disse que gosta de falar e gosta de escrever. Eu faço aqui uma referência com muito orgulho e respeitando, obviamente, todos os demais colegas, vereadores. E a senhora fala bem, professora, e escreve bem, viu? Obrigada pela parte. Ana Michele, vereadora, eu agradeço a sua contribuição e vou encerrar aqui a minha fala, já agradecendo ao presidente o cumprimento do meu tempo. Obrigada. Senhor presidente, por uma questão de ordem, como a vereadora citou o meu nome, eu gostaria de fazer algumas ressalvas. Concedo, vereadora, 5 minutos. Primeiro, em relação à dedicação exclusiva. No artigo 29 do plano da lei número 59 de 2012, 59 de julho de 2012, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério, diz aqui no artigo 29, o regime de dedicação exclusiva implica, além da obrigação de prestar 60 horas semanais de trabalho em 2 turnos, que é o caso da função do gestor, que muitos deles têm trabalhado 3 turnos, o impedimento do exercício. Isso quer dizer que ele não poderá estar em outra função remunerada. Porém, quando ele está cedido, ele está à disposição do município, onde o que vai respaldar esta questão do termo de cooperação, que é o convênio entre Estado e Prefeitura, é o que está escrito lá no convênio. Porém, eu deixo aqui uma pergunta, o seguinte, e aquele gestor que a sua dedicação exclusiva foi retirada e ele não está no termo de cooperação, no convênio do Estado e da Prefeitura, ele não tem nenhum vínculo com a rede privada, só tem o município de Parnamirim, e por que a governabilidade tirou a dedicação exclusiva? Estou fazendo uma pergunta e vou aguardar a resposta, que o líder, o vereador Rogério, me traga essa resposta, por que foi retirada. Porque a justificativa até hoje é a questão do convênio, que não justifica. É a questão de se ter 2 vínculos. E os diretores que não têm, só tem um vínculo. E também retiraram a dedicação exclusiva. Está aqui na lei, no artigo 29 do plano de carreira e salário. Outra coisa também que a vereadora citou, a questão da Comissão da Educação, Saúde e Assistência Social. Realmente se faz necessário muitas reuniões, concordo. Mas aí, como membro e vereadora, eu gostaria de fazer algumas ressalvas. Logicamente que nós não podemos estar ultrapassando a nossa presidência, no caso, no nome do vereador Ítalo. Mas nós fizemos reunião com o Sindicato da Saúde, na sala da presidência. No caso, a vereadora Nilda, como vereadora e como membro da comissão, eu visitei todas as escolas do município de Parnamirim. Nós visitamos todas as unidades básicas de saúde do município de Parnamirim e toda demanda, muitas delas foram repassadas para o presidente da comissão e algumas decisões nós não obtivemos respostas, por isso a vereadora professora Nilda tem acionado o Ministério Público porque não tem recebido devolutivas pelas instâncias competentes. E tem outros pontos aqui, mas o presidente disse que já finaliza. Eu gostaria de dizer que nós temos no município de Parnamirim, são 22 escolas que passaram pelo processo de eleições. Segundo a informação que eu recebi, são 44 gestores eleitos. Na reunião que aconteceu com o sindicato, estavam presentes nessa reunião 16 gestores, porque os demais não aguentam mais.
já foram para a prefeitura, já vieram a esta casa, como bem a vereadora falou, e muitos deles já botaram na instância jurídica. E aí, vereadores, eu trago aqui uma informação. Dos 44 gestores, 16 estavam na reunião, 9 foram a favor, 9. E 7 foram contra. Aí cada um faça o percentual. E também a vereadora disse que existiu um requerimento a esta casa solicitando o retorno e a procura dos gestores com abaixo assinado. E eu estou pedindo neste momento esse documento, porque se o requerimento entrou, onde está o abaixo assinado? Eu pedi o Poder Legislativo, ele foi pegar, porque eu gostaria de que fizesse parte do documento que foi encaminhado a esta casa, já que os gestores solicitaram e colocaram em anexo um abaixo assinado. E aí eu estou aguardando. Muito obrigada, senhor presidente. Como não tem mais nenhum vereador inscrito, vamos à ordem do dia. E gostaria também de convocar amanhã às 16 horas as comissões permanentes da Câmara Municipal na sala da presidência. 16 horas, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Educação e Saúde e Comissão de Meio Ambiente. Completo ou com seus presidentes, mas o ideal é que esteja com todos os seus membros, presidente e os 2 membros de cada comissão. Passamos na hora do dia. Solicita, através de requerimento verbal, ouvir o plenário que o projeto de lei complementar 05/2018 cria a gratificação de diretor e vice-diretores eleitos das escolas e centros infantis do município e da outras providências do Poder Executivo. O projeto de lei complementar 06/2018, que dispõe sobre a criação de gratificação de atividade vinculada no âmbito do exercício municipal e da outras providências do autor do Poder Executivo, tramite em única discussão e única votação por tratarem de matéria em regime de urgência, solicitado pelo Executivo Municipal, em conformidade com o disposto no artigo 53 da Lei Orgânica do Município e ainda nos termos dos artigos 164 e 165 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parnamirim. Em discussão. Presidente, eu gostaria de fazer as minhas colocações em relação ao retorno do projeto. Primeiramente, nós temos que ver se realmente é uma matéria de urgência, vereadores, porque nós é que iremos decidir. Se é matéria de urgência, porque esse projeto ele ficou janeiro, fevereiro e março na governabilidade e depois chegou a esta casa. Porque o que nós temos percebido que muitos projetos ficam na governabilidade, se discutindo em várias reuniões, e quando chega na Casa Legislativa, não tem tempo para os legisladores representantes do povo de Parnamirim. E tendo em vista que já existe várias leis que dá respaldo a essa gratificação e que houve a contraproposta dos gestores, onde os gestores solicitaram, através de um projeto de lei que foi encaminhado ao Poder Executivo, e esse projeto não foi acatado, onde esse projeto, ele trazia que o diretor, ele iria ganhar o que ele ganha hoje, porque já faz parte do impacto orçamentário do município de Parnamirim. E esse projeto que os gestores encaminharam à governabilidade, ele foi desconsiderado. Tendo em vista que já houve esse meio termo, apenas a governabilidade não acatou, eu sou contra o retorno do projeto. Muito obrigada. Senhor presidente, eu acompanho a vereadora Nilda. O líder. Senhor presidente, primeiramente, boa noite a todos. Por esse projeto já ter sido mais do que discutido, já ter sido escutado
as comissões, já ter debatido juntamente com o Executivo, pelo sindicato, por mais de que já foi explicado agora e apresentado mais uma vez em sua fala, a senhora vereadora Vandilma, eu peço aos colegas vereadores para que a gente não prejudique mais os diretores que já estão mais do que prejudicados desde o início do ano. Eu peço a aprovação do retorno do projeto em caráter de urgência. Eu quero só dizer que a gente está aqui pedindo ao plenário para que esse projeto seja votado amanhã, em regime de urgência. Diante dos pareceres que já foram, que vai ser dados parecer e entrada em votação. Submeta ao plenário. Seja uma votação nominal, senhor presidente. Vereador Rogério. Como já explicitado, gostaria que o projeto voltasse a essa casa em regime de urgência. A favor ou contra? A favor. Ana Michele. A favor. Vandilma. Projeto. Mas eu falo alto, retorne em período de urgência, pronto. Tiago. Seguindo a orientação da liderança, votando a favor. Ítalo. Pelo exposto ontem, voto a favor. Jeová. A favor. Vereador Betinho. A favor do projeto. Binho de Ambrosio. Sou a favor do projeto. Alex. Sou a favor do projeto. Paulo Júnior. A favor, senhor presidente. Abidene. A favor, senhor presidente. Gustavo Negócio. A favor, senhor presidente. Com 12 votos a favor e 2 votos contra, o projeto entrar em votação em regime de urgência. Aprovado. Mas a votação do projeto sim é amanhã, senhor presidente? Na sequência da sessão, eu vou... Amanhã os pareceres, na primeira sessão, amanhã os pareceres são lidos das comissões e na segunda sessão vai para aprovação. Uma vez que amanhã a gente tem 2 sessões, devido ao Jogo do Brasil, dia 20, que é quarta-feira que vem, então nós já vamos adiantar uma sessão para que na quarta-feira, dia 20, não haja sessão por conta do Jogo do Brasil, que é às 15 horas. Em única discussão, em única votação, emenda 02/2018, emenda modificativa 02/2018 ao projeto de lei 01, que modifica o artigo 5º do projeto de lei 01/2017, autor, Poder Legislativo Municipal, todos os vereadores. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Emenda aprovada. Emenda 01/2018. Emenda modificativa ao projeto de lei 01/2018. Projeto de lei 03/2018, que modifica o parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei 03. Autor, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Emenda aprovada. Em primeira discussão, em primeira votação. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar 03/2018. Concede incentivo fiscal nas condições que especifica e determina outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Em discussão. Senhor presidente, eu Senhor. gostaria... Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista a esse projeto de acordo com o artigo 206, inciso 4, porque eu preciso de um pouquinho de mais de tempo para dar uma olhadinha nesse projeto. Diante também de muitas pessoas que eu tenho conversado, que estão dentro desse projeto, e a gente precisa de mais esclarecimentos. Submeta ao plenário.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma explanação aqui em referência ao pedido de vista da vereadora Fativan. Eu acho inadmissível, nesse momento, a gente pedir vista no processo, devido ao processo estar aqui desde o 26 de março. Certo? O projeto, desculpa. Já foi dado todos os pareceres, já foi feita emenda pela vereadora excelentíssima professora Nilda, já foi dado o parecer referente às emendas da professora Nilda e hoje está já para aprovação. Então eu acho que não seria mais cabível pedir vistas, porque o prazo já está bem estendido desse projeto nessa casa. Submeto ao plenário. Senhor presidente, que podia submeter ao plenário de votação nominal. Ainda em discussão? Ainda está em discussão? Sim. Foi pedido vista, foi pedido para que seja o plenário aprova ou não, e nominal. Então vou colocar em votação. Gustavo Negócio. Como foi esclarecido aqui pelo líder do governo, eu acho inadmissível o projeto estar aqui desde o dia 26 de março e não ter dado para estudar ainda o projeto. Então eu sou contra o visto. Vereador Jeová. Sou contra o pedido de vista. Vereador Ida. Contra o pedido de vista também. Tiago. Também contra o pedido das vistas. Vandilma. Pelo tempo que ele se encontra na casa, sou contra o pedido de vista. Ana Michele. Apesar de todo respeito à vereadora Fativan, não só em relação ao tempo, senhor presidente, mas também pela celeridade do assunto, tendo em vista que se trata de geração de emprego para as pessoas para os nossos munícipes, que inclusive já voltaram para o cenário da fome, então eu sou contra. Rogério. Mais uma vez, como muito bem explicado aqui pela nossa colega vereadora Ana Michele, eu sou contra o pedido de vistas devido a todas as consequências caso esse processo fique mais tempo nessa casa. Vereadora Nilda. Diga-me para fora. Tá. Vamos ver aqui. Fativan vai falar? Sou eu. Senhor presidente, certo, então... o projeto de lei que está em discussão... A palavra está com a vereadora Nilda. Eu gostaria aqui que o projeto fosse retirado pelo seguinte: projeto de lei complementar número 03/2018. Esse projeto trata-se... Incentivo fiscal. Não, só um minutinho. Mas aqui no PEP está 03/2018. Houve um equívoco. Não, porque está aqui o PEP. Projeto de lei 03/2018. Lei complementar é uma coisa e lei ordinária é outra. Certo. Ordinária, porque iria complementar a lei orgânica, alguma lei existente. Seu voto, complementar é uma nova. Eu sou a favor da revisão que a vereadora solicitou, tendo em vista que é um projeto de grande relevância para o município de Parnamirim, porque trata-se do incentivo fiscal. Nós sabemos da demanda do desemprego no município de Parnamirim, devido às políticas tributárias, de incentivos fiscais, que têm ocasionado o desemprego que a nossa cidade enfrenta hoje. Diante do desemprego, nós precisamos, sim, rever esse projeto. As emendas que a vereadora professora Nilda colocou, elas não foram aprovadas, porque acreditamos que nenhuma empresa de grande porte virá para Parnamirim, tendo em vista que é um incentivo de 5 anos que está no projeto. Qual é a empresa de grande porte que vem para Parnamirim investir milhões no nosso município e só vai ter a garantia de 5 anos? Isso significa dizer que nós estamos votando contra o incentivo de empregos no município de Parnamirim em relação ao incentivo fiscal. Eu sou a favor da revisão solicitada pela vereadora Fativan Alves. Vereadora Fativan.
eu solicito a vista no projeto. Vereador Betinho. Sou contra o pedido de vista. Vereador Binho. Presidente, pelo tempo que o projeto já está aqui, eu também sou contra o pedido de vista. Vereador Alex. Sou contra também, presidente. Vereador Paulo Júnior. Sou contra, senhor presidente. Abidene. Senhor presidente, sou contra, senhor presidente. Quantos votos? Com 12 votos a favor, contra o pedido de vista, 2 votos a favor do pedido de vista, o projeto entra em votação. Em primeira discussão. Em primeira votação. Eu gostaria de... Em primeira votação, aprovado, com 2 votos contra, a vereadora Nilde e a vereadora Fativan. Em única discussão, em única votação, requerimento legislativo 054/2018. Requer que seja submetido ao plenário desta Casa-Lei pedido de realização de sessão solene em homenagem aos karatecas panamirinenses e ser realizado no plenário do Mário Medeiro, ao topo do Legislativo Municipal, vereador Ítalo. Em discussão, requerimento. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento legislativo 055/2018. Requer ouvir ao plenário autorização para conceder, com a tramitação da mensagem 016, projeto de lei complementar 05/2018, que trata esse que foi votado, mas é que o requerimento que a gente tinha feito. Isso aqui já foi votado já. É só como eu falei antes, aí devido ao Jogo do Brasil, no dia 20, vamos antecipar a sessão do dia 20 para amanhã, quarta-feira. E mais uma vez, convidando os presidentes de campo das comissões e os membros para uma reunião amanhã às 4 da tarde, para a gente tratar justamente dessa questão de reuniões das comissões, para que seja discutido mais amplos projetos. Quando não tem a matéria deliberada, o encerro da sessão, convoca outra para amanhã.